Quem tem filhos sabe, início de ano as despesas são dobradas. Tem a matrícula da escola, o fardamento e ainda a temida lista de material escolar, um tormento para muitos pais. E como se não bastasse, este ano os pais têm ainda uma preocupação a mais, a reforma ortográfica. Por causa dela, novos livros estão sendo incluídos na lista de material escolar. Nas livrarias e papelarias, vendedores apressados para repor o estoque e pais de olhos atentos na lista de material escolar. Muitas apresentam mais de 30 itens. Para Luiz, que tem filho no ensino fundamental, um exagero. Hidrocor, lápis de cor, 12 lápis que no ano passado em casa ele usou apenas um lápis e meio. Nalva, mãe do pequeno Guilherme, recebeu uma lista com mais de 70 itens. Eu vou levar o que vai dar para levar. Se não dá para levar tudo, eu não vou levar. Vou levar a metade. Depois vou comprar os pouquinhos. Em média, os pais esperam gastar cerca de R$600 com os livros didáticos e de R$200 a R$300 com o material de apoio. A maioria usa estratégias para economizar. Isso é o aventalzinho que está pedindo, eu vou aproveitar do ano passado para poder ver se eu consigo enxugar essa lista de material. Qual o segredo para economizar na hora de comprar? Fazer uma pesquisa, sem dúvida. E de preferência não trazer junto ao adolescente e à criança, porque sempre quer as coisas de time, de marca. Este ano os pais estão enfrentando um novo desafio na hora de fechar o orçamento do material escolar. Por causa das mudanças ortográficas, muitas escolas do ensino médio e das séries mais avançadas do ensino fundamental incluíram na lista outros itens, novos dicionários e novas gramáticas da língua portuguesa. Em média, eles estão custando entre R$30 e R$90. A compra não é obrigatória, mas já tem gente garantindo a novidade. Vou comprar. Não tem como tirar da lista? Não. Porque a escola pediu. Pediu para o bem dele. E como início de ano é época de promessas, os filhos garantem que vale a pena o investimento. Vale. Por quê? Porque é meu interesse, eu tenho que passar de ano. Vai estudar direito? Vou. Pois é, mas apesar da exigência de algumas escolas e da promessa de muitos filhos, como o Jean, que a gente acabou de ver, a compra desses livros atualizados com as novas regras ortográficas ainda não é obrigatória. Para tirar dúvidas sobre as listas de material escolar, o Bahia Meio Dia trouxe para o estúdio o advogado Alexandre Doria, que é assessor técnico do PROCON. Se você quiser fazer perguntas, é só ligar para o 33 30 90 11. Não esqueça que o código é 71 para quem está fora de Salvador. Bom dia. Bom dia. O que é considerado material escolar? Aí está incluído, por exemplo, o papel ofício? Veja bem, toda a regulamentação do que pode ser solicitado na lista das escolas como material escolar consta expressamente da Lei 6.586 de 94 do Estado da Bahia. E lá ela traz um termo genérico falando que pode ser solicitado aquele material que influencie no processo didático-pedagógico da instituição para o aluno. São aqueles elementos, itens que vão ser utilizados pelo aluno durante o correr do ano no seu aprendizado. De outra forma, a lei traz explicitamente dizendo que não pode ser solicitado, que são aqueles elementos incluídos na prática administrativa da escola, como material de limpeza, papel higiênico, elementos que não dizem respeito ao aluno especificamente em sala de aula nas atividades prestadas. Agora, esse ano tem uma novidade, né? Que desde o dia 1º de janeiro estão valendo as novas regras ortográficas aqui no país. E os livros que foram utilizados o ano passado vão continuar sendo adotados? A escola, ela deve exigir esses livros? Os pais devem comprar? Como é que está funcionando isso? Como é que o PROCON enxerga agora essa novidade que a gente tem? Com relação aos livros, eles têm que ser mantidos no mínimo na grade da escola durante 4 anos. Essa é a regra que Essa é a regra geral. A gente tem uma peculiaridade esse ano com relação às regras ortográficas que foram alteradas. Existe uma regra de transição onde há um período para as escolas implementarem essas novas regras. As escolas que já fizerem de pronto, elas estão se antecipando e, na minha visão, na visão do PROCON, é uma medida interessante para que os alunos já comecem a redigir na forma nova, vamos dizer assim. A exigência desse livro é exatamente uma adequação do que vai ser ensinado ao que vai ser apresentado daqui para frente com a língua portuguesa. Então, vamos só esclarecer. Chegou lá na lista escolar, olha, novo livro de português com as novas regras ortográficas, comprar tal livro.
o PROCON entende que é uma compra uma compra ideal que o pai deve fazer. É interessante que faça, porque senão o aluno pode ficar com a confusão do que está sendo passado em sala de aula do que ele está estudando com o livro. E no caso das escolas que vendem o material escolar ou que elas que elaboram o módulo e só é vendido ali, o que fazer? Não há nenhuma ilegalidade nisso. Se a escola opta por ela mesma confeccionar o material dela, por confiar nos professores dela, não tem nenhuma irregularidade. Agora, essa metodologia tem que ser passada para o consumidor, para o pai do aluno, logo quando ele vai assinar o seu contrato, previamente, preservando o direito de informação previsto no Código de Defesa do Consumidor. E se os pais considerarem que tem coisa demais na lista, material demais? Essa questão da lista, do que vai ser utilizado, a lei também fala que as escolas têm que passar para os pais de aluno um plano de execução. O que é um plano de execução? Seria a medida que vai ser utilizada a cada unidade. Por exemplo, as escolas normalmente dividem em 4 unidades o período letivo. Determinado livro só vai ser usado na 4ª unidade. Esse plano de execução tem que constar o que vai ser utilizado, como vai ser utilizado e quanto vai ser utilizado. O pai do aluno, conferindo o plano de execução com o que está sendo solicitado, pode verificar se essas informações batem e se é razoável a quantidade, o que está sendo solicitado. Bom, agora só como última informação, o telefone do PROCON para as pessoas que quiserem ligar e reclamar das escolas. O telefone agora eu vou ficar devendo, me falhou, mas o consumidor pode procurar qualquer um dos estabelecimentos do PROCON, no Instituto do Cacau, no Saque Iguatemi, Saque Barra, ou PROCON da Carlos Gomes. Tá feito. Muito obrigada. E para você tirar mais dúvidas sobre as listas de material escolar, participe agora de um bate-papo com Alexandre Doria no nosso site. É só acessar ibahia.com/Bahia Meio Dia.